Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, a fazer parte dessa jornada e também a compartilhar nossos vídeos. E se você estiver nos acompanhando pelo programa da Assembleia de Deus em seu lar, transmitido pela RBA, pela Band aqui em Santarém do Pará, vem comigo, vai lá no canal Fé e Determinação e compartilha os nossos vídeos e conheça um pouco do nosso trabalho. Vamos? Então vamos que vamos, a lição de número 9. A lição de número 9 tem um tema, o primeiro projeto de globalismo. Meu amigo, minha amiga, estamos estudando nesse trimestre sobre a antropologia humana. Estamos estudando sobre o tripé que se baseia na raça humana, que evidencia a sua origem, a queda e redenção. Amados, para poder, na verdade, termos um entendimento e uma compreensão melhor, precisamos ler o texto áureo, e o texto áureo diz: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 9. A verdade prática desta lição, diz: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Meus amados, vamos se adentrar ao primeiro tópico desta lição. E o primeiro tópico desta lição fala sobre a segunda civilização humana. No primeiro subtópico fala a apostasia de Cã e de Canaã. O segundo fala sobre o enfraquecimento da doutrina de Noé. E o terceiro fala sobre o descaso para com o mandamento divino. Entre todas as dispensações que Deus deu ao homem, existe, na verdade, as dispensações colocadas para o homem foram tempos de oportunidade, como se fossem janelas ou portas abertas de oportunidades que Deus deu ao homem. E aqui, por exemplo, evidencia-se e se apresenta, por exemplo, a biografia falada e conhecida como a biografia de Noé. Apresenta também aqui vários relatos interessantes acerca sobre os filhos de Noé. Para entendimento e compreensão, Noé, ele foi um patriarca, o homem que construiu aquela arca, que trouxe, na verdade, uma salvação para a sua família, para todos os animais, e foi o pregador que conseguiu pregar por 100 anos uma mensagem com um só tema durante 100 anos acerca do dilúvio. Também precisamos evidenciar que o testemunho que podemos tirar acerca da fraqueza de Noé foi quando ele plantou uma vinha e ele realmente foi vencido por aquela bebida, foi, como se diz, conduzido por aquela bebida. Mas aqui traz uma palavra de aplicação. Se perguntarmos para qualquer alcoólatra, como foi que ele começou a sua trajetória falida e perturbante de um alcoólatra, ele vai dizer que começou com um copo de vinho, com um pouco de cerveja. Ou seja, o processo do afundamento, da falência moral, espiritual do homem, não começa do muito, começa de pouco. Um outro fator aqui também que podemos compartilhar com você é acerca da pessoa de Noé, sob o ponto de vista de pai, homem provedor, homem exemplo, homem precisa ser copiado.
Aqui, porém, por exemplo, precisamos entender que um pai não pode perder a sua moral, seu respeito, e ele tem que respeitar, ou seja, e também ser respeitado. E isso se conquista com o exemplo. Você percebe literalmente que a pessoa de Noé, de alguma forma ou de outra, ele deu um vacilo, ele saiu dos princípios e deu o que falar para que o filho começasse a ter uma visão negativa dele. Porém, a palavra de Deus nos fala da autoridade do pai. O pai precisa ser respeitado, o pai precisa ser, de uma certa forma, honrado. E quando se refere ao pecado, à transgressão ou à desobediência do filho de Caim, de Noé, se percebe que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Observe que Cã é o filho que ele vivia, na verdade, um filho caçula. E ele, talvez alimentado, atrevido, talvez um filho, vamos chamá-lo de gaiato aqui na nossa região, menino para frente, como é dito no Nordeste. Se de repente ele perdeu as eiras e as beiras e começou a achar que poderia tirar, na verdade, sarro da nudez de seu pai Noé, um patriarca. Observe também aqui que Deus não esconde as fraquezas, os pecados dos homens, ou seja, o mesmo Deus que honra Noé e dá a ele, na verdade, sabedoria, entendimento e compreensão para ele construir a arca, você percebe literalmente que o mesmo Deus o honra, mas porém não esconde dele a fraqueza quando ele peca. Isso, para nós, é uma grande mensagem. Porém, quando nós olhamos os relatos bíblicos sobre honrar pai e mãe, olhamos também os relatos do que a Bíblia fala, que é quebrar os mandamentos divinos. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa era que o filho, a filha, tinha que honrar o seu pai e a sua mãe. Já no Antigo Testamento falava isso, no Novo tem uma mensagem aos pais. Vós, pais, não provoqueis ira aos vossos filhos. Ou seja, respeitar o limite do outro. Agora, um outro fator também que é bom conceituar é o que diz o segundo tópico. O segundo tópico diz o globalismo de Babel. Amados, o globalismo de Babel. Vamos entender que o que unifica um povo é uma língua, um idioma, um dialeto, uma só visão. Ou seja, observe também que o povo, eles estavam unidos em um propósito de construção da torre. Nesta época, para você ter uma ideia, existia, ou não existia, melhor falando, judeus e nem gentios. Deus foi lá e confundiu eles na língua original deles. Vejam só, o que precisamos entender? Que o prédio mais alto do mundo está em Dubai, é o Burj Khalifa. Tem mais de 923 metros, quase 1 quilômetro a sua altura. Ou seja, quando nós olhamos em toda a tecnologia e percebemos que somente este prédio, no século XXI, conseguiu chegar a todos esses andares que se mostra, se percebe que a Torre de Babel
ela não ia chegar nessas alturas. Acompanhe meu raciocínio, por favor, para depois não tirar uma lição ou um entendimento precipitado. Mas o que observa é que, primeiro, a habilidade de relacionamento que percebemos entre eles é que eles tinham um propósito. O primeiro propósito era que eles queriam chegar até aos céus. Era como que, para eles, por exemplo, numa linguagem veotestamentária, não precisamos de sacerdote, não precisamos de intercessores, não precisamos de profetas, nós mesmo queremos chegar lá com Deus e falarmos com Deus. Um outro fator também, que é uma vertente de compreensão por muitos eruditos, é que chegam a dizer que, de uma certa forma, era uma porta de escape também, se de repente Deus viesse e destruísse a terra com água novamente, eles tinham pelo menos a torre para poder se salvar. Porém, quando olhamos que aqui o povo tinha uma só língua e um só povo, e no segundo subtópico fala a construção de Babel, observamos também algo interessante. Primeiro, olhamos que isso nos faz pensar em alguns pontos interessantes. Primeiro é que até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Gênesis 11, primeiro. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques, a unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura, era um só. Porém, o que nós entendemos aqui desta fala, desta linguagem, é que olhamos que existia ali a união de um sistema político-religioso. Era um só propósito para a construção da Torre de Babel. Aqui, juntamos e percebemos o que diz aqui o segundo parágrafo do subtópico, que diz assim: o problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando certamente. O anticristo se aproveitará de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Ou seja, esse texto, este parágrafo e este tópico faz nós percebermos algo que está intrínseco ao que vai acontecer no futuro, o anticristo e o sistema que vai estar montado. Na verdade, o sistema, a plataforma do anticristo já está toda montada, desde as suas bases tecnológicas, desde o seu mundo digital, desde as suas leituras biométricas, desde do seu avanço tecnológico para a sua pessoa, o homem político, o homem cheio de ternura, o homem cheio de carisma, e é a característica do homem do pecado. É ele com a habilidade de relacionamento que ele vai ter o carisma e ele vai vender uma imagem de esperança e resoluções e de problemas costumeiros que já vinha avassalando o mundo há muito tempo. Ou seja, ele era aquele que vai vender a solução do problema. Porém, quando nós enxergamos a construção de Babel, percebemos pelas escrituras sagradas que eles não eram amadores, tá? E sim profissionais, e executaram a construção da arca. Esta geração, a geração pós-diluviana, é a geração da mente criativa, da mente que realmente testemunhou a construção da arca de Noé. Os filhos de Noé tiveram filhos e filhos, e eles realmente não eram ignorantes quanto a isso. Pelo contrário, eram homens para a época que eles viviam
com uma sabedoria ou com uma inteligência completamente interessante. Porém, precisamos entender que eles construíram uma cidade. Segundo, eles também, consequentemente, eles já vieram da construção da arca. Eles tinham um histórico profissional, eles tinham algumas coisas. Mas aqui tem um detalhe interessante. Por que então que Deus interveio na construção da arca? Porque que realmente, quando isso aconteceu, a gente percebe literalmente que Deus ele vai e age. Por que isso aconteceu? Deus tem os seus porquês. E existe algo que precisamos aprender, que está aqui no terceiro tópico, quando se fala a intervenção de Deus em Babel. Meus amados irmãos, a intervenção de Deus, observe, Deus intervém na história dos homens, Deus intervém na vida de Adão, dos patriarcas, de Abraão, de Davi, dos profetas e sacerdotes e líderes e religiosos. Deus intervém até no século XX, quando ele agiu para a derrubada do Muro de Berlim em 1989. Foi Deus que fez com que acabasse com a Guerra Fria. Ou seja, você vê literalmente a destruição, por exemplo, da Rússia, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu compreendo que foi uma intervenção divina. Porém, da mesma forma, quando nós olhamos a intervenção de Deus em Babel, na Torre de Babel, trazendo para eles uma Babel de confusão, olhamos e entendemos, primeiro o que diz aqui no primeiro subtópico, a confusão das línguas, depois o efetivo povoamento da terra e terceiro, a eleição de Sem. Amados, para compreensão, o maior prédio do mundo, como eu falei outrora, em Dubai, ele ultrapassava, por exemplo, ainda não chegava a ultrapassar as camadas da atmosfera, né? As primeiras camadas da atmosfera, não ultrapassava. Observe também que a tecnologia daquela época não é a mesma do século XXI. Se o prédio mais alto do mundo tem mais de 1.000 metros de altura, mais de 1.000 metros de altura, observe que a Torre de Babel, ela não chegaria ao seu propósito. Só que aqui deveríamos chegar ao que Deus quer dizer. Primeiro, se Deus na verdade sabia que a Torre de Babel não poderia chegar no infinito, no céu, por que ele foi lá e agiu? Queridos, precisamos entender o que é plano de Deus e plano dos homens. O plano de Deus, ele quebra o plano de Satanás e dos homens. Na verdade, a partir do momento quando o homem passar a compreender Deus ou as coisas de Deus, Deus deixa de ser Deus. Porque quando olhamos para isso, percebemos literalmente que, então, por que Deus trouxe esta Babel? Por que esta confusão? Já que ele sabia que o homem não chegaria no seu objetivo. Porque ele tinha um propósito. O propósito de Deus, ele é infinito. Lembra que quando Jesus, voltando aqui no Novo Testamento, quando Jesus ele chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos, e de repente Pedro e outros discípulos ficaram sem entender, e Jesus chegou a dizer assim: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem, entendê-lo-ás depois. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, nós vamos entender depois. Quando, na verdade, isto aconteceu, muitas pessoas ficaram sem entender, porque essa balbúrdia, essa falta de comunicação trouxe a eles uma confusão. Segundo, o que posso salientar também é que, então fica uma pergunta aqui: por que Deus impediu esta obra? Por que Deus impediu esta obra? Irmãos, Deus conhece todas as coisas, inclusive o que vai acontecer com você. Irmãos, primeiro, Deus trabalha
na vida do mentiroso, fazendo com que ele não minta mais. Na vida do prostituto, fazendo com que ele não se prostitua mais. Na vida do corrupto, fazendo com que ele não venha corromper outras pessoas. Então, muitas das vezes, Deus está trabalhando na sua vida. Na sua vida, ou seja, Deus estava trabalhando aqui, na vida dos homens de Babel, para que eles, na verdade, para que o orgulho deles, ou a prepotência deles, em querer chegar a qualquer lugar, a qualquer custo, sob qualquer preço, e não, na verdade, tendo receio, temor, respeito, aí haverá uma prestação de contas. A resposta existe, e existe, que as coisas dos homens, os projetos, os planos, o que ele for fazer, quando não está no plano de Deus, Deus vai lá e intervém. Isso é uma regra. Todas as coisas acontecem porque a mão de Deus permanece e, na verdade, ela corresponde, ou seja, ela permite. Segundo ponto que precisamos entender é o que é dito aqui sobre Deus chama Abraão. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão para a continuidade da linhagem messiânica. De repente, Deus dá um time na história, e começa, na verdade, um novo tempo, e passa a contar a partir do momento do chamado de Deus para Abraão. O que precisamos entender é que a história de Abraão começa após Babel. Ou seja, Deus começa um novo tempo de oportunidade, uma nova dispensação, uma nova oportunidade ao homem. E aqui eu termino esta aula, te agradeço por ter estado comigo e eu convido você a compartilhar nossos vídeos, a curtir o nosso canal, a nos ajudar, a deixar o seu like e a se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde. Leva essa mensagem no teu grupo de WhatsApp, leva essa mensagem para os irmãos da igreja, para os teus amigos, faça isso, porque você vai estar nos ajudando. Deus te abençoe e te guarde, eu quero orar por você. Amado Deus e Pai que está nos céus, eu quero te apresentar este indigno professor, pastor, presbítero, que vai dar aquela aula abençoada, que o Senhor venha usá-lo com graça, poder e magnitude. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu aguardo você na próxima aula. Um forte abraço.